Boa tarde, irmãos. Nós vamos iniciar o nosso estudo da 11ª lição, que tem como título A Segunda Viagem de Paulo. E abaixo desse tema, nós vamos ver em negrito encontros divinos, encontros que só Deus providencia. E nós nem sempre entendemos determinados encontros. O texto bíblico de hoje está registrado em Atos 15, 36 até o capítulo 18, versos 22. É importante que você leia também, eu vou ler agora, mas que você leia também aí o seguinte, essa partezinha que está em vermelho, logo no início da lição, diz o seguinte: a agenda missionária da igreja deve ser dirigida por Deus e não pelos obreiros. Deve ser definida no céu e não na terra. Quem escreveu isso foi o reverendo Hernandes Dias Lopes, pastor presbiteriano, um grande teólogo, estudioso da Bíblia, um homem que faz comentário de todos os livros da Bíblia e, inclusive, de condições que, às vezes, as nossas igrejas estão inseridas. Ele é muito bom para pregar e para ensinar. Ele é um grande professor. Eu o admiro muito, gosto muito dele e estou sempre utilizando as palavras dele aonde eu vou falar e pregar. Inclusive, para vocês ficarem sabendo, é um dos que mais prega na clínica de recuperação, que eu levo em vídeo para eles ouvirem. Bem, o seguinte, essa segunda viagem missionária de Paulo é a segunda porque na semana passada nós estudamos a primeira. Ela foi marcada por mudanças de plano. Vejamos bem, meus irmãos, isso aqui, quando a gente lê aqui na lição, a gente não leva em conta aquilo que aconteceu naquela época. Na primeira viagem, Barnabé e Paulo seguiram para caminhar pelo mundo e apresentar o Evangelho, reforçar daqui a fé de alguns crentes que estavam dispersos, e com eles foi João Marcos. Só que João Marcos, no meio da viagem, voltou para casa. E Paulo não gostou. Quando foi agora na segunda viagem, aí Barnabé foi e disse para Paulo que, já que a gente ia fazer uma segunda viagem, então, mas vamos levar João Marcos. Aí Paulo não aceitou, disse, não, João Marcos não, porque ele, como a gente diz, roeu as cordas naquela primeira, então agora não vai comigo. Ora, e Paulo ficou zangado com Barnabé, que Barnabé disse que queria levar o rapaz. Aí o que acontece? Essa desavença, que para nós foi algo que não deveria acontecer, porque afinal de contas, como que dois missionários, dois servos de Deus, iriam estar discutindo coisas em relação à viagem missionária. Acontece que esse foi um dos encontros divinos. O que acontece? Paulo convidou Silas para ir com ele e deixou Barnabé com João Marcos. Os dois, cada um saiu para uma área. Aí a pregação se multiplicou, porque não ficou só com Paulo e Barnabé no mesmo lugar, falando, quem sabe, até as mesmas coisas. Aí um foi para um lado, atendendo uma área daquele lugar, e Paulo seguiu em frente com Silas. Uma das coisas importantes desse encontro divino na segunda viagem de Paulo foi exatamente de que Paulo e Silas, ao chegarem lá em Filipos, pregando o Evangelho, o que aconteceu? Eles também foram presos ali em Filipos, açoitados, presos,
amarrados, sofrendo, com dores no corpo, com tudo. E o que é que eles fizeram? Cantavam, louvavam a Deus naqueles momentos de tribulação. Meus irmãos, Jesus não nos ofereceu esse mar de rosa que Satanás vive colocando na mente das pessoas. Ter determinadas situações e viver lá em cima, voando nas nuvens, quando quem não tem vai andar nos pedregulhos da terra, queimando os pés. Jesus prometeu o seguinte para vocês: olha, vocês fiquem tranquilos, porque no mundo vocês terão aflições. Mas tenham de bom ânimo, porque eu venci o mundo e estou com vocês. Eu não vou abandonar vocês. Então, veja bem, como disse Hernandes Dias Lopes, a obra missionária da igreja deve ser dirigida por Deus, que é dono da obra e sabe o que quer realizar. Homens gostam de realizar a obra conforme suas preferências. A gente viu ali, inclusive, que Paulo teve uma preferência. Tirou João Marcos, porque o João Marcos não prosseguiu na primeira viagem. Aí deu preferência para Silas. Mas isso aí também nós temos que olhar que ali houve um momento de que, apesar das divergências entre ele e Barnabé, ele endureceu o coração e Barnabé disse: não, é a hora de a gente perdoar o rapaz. E o que é que acontece? Lá para frente da vida de Paulo, quem que Paulo manda buscar quando já está no final da vida, no presídio, doente, tuberculoso, cheio de problemas, e sabendo que o tempo dele já estava no fim, ele mandou um recado: mande João Marcos e que ele traga os pergaminhos. Pergaminhos eram justamente onde estavam escritas as escrituras sagradas. Quer dizer, João Marcos, apesar de ter sido jogado um pouquinho fora naquela segunda viagem, mas depois Paulo também reconheceu e convidou para que ele fosse. Então a gente deve fazer como eles. A coisa está apertada, está doendo, tá, mas vamos cantar como eles cantaram o Cântico da Meia-Noite. E o Cântico da Meia-Noite foi tão sublime que Deus mandou um terremoto de intensidade enorme. E o que é que aconteceu? As cadeias que a gente fala são as próprias correntes, e corrente não se rebenta assim com facilidade. Se abriram e Paulo e Silas ficaram livres, e foi quando aconteceu exatamente o seguinte: por causa daquele sofrimento, o carcereiro de Filipos e mais a sua família foram alcançados pelo Evangelho. Vamos andar um pouquinho mais rápido, porque eu tenho pouco tempo no canal. Vamos analisar os fatos, né? O primeiro encontro foi justamente com Timóteo. No capítulo 16, de 1 a 5, a gente vai ver exatamente esse encontro se deu logo após a desavença com Barnabé. Veja como a coisa começou a dar certo, porque é Deus que está comandando a sua igreja, a sua missão. Então, ele encontrou com Timóteo, e dali, então, foi justamente aquele que depois ele chama lá na frente, que era um filho dele, filho do coração, filho espiritual. Bem, Timóteo, um homem preparado nas escrituras, preparado pela sua avó. Se alguém sabe o nome da avó, fale bem alto para eu escutar aqui, mas já que eu não escutei, eu vou dizer que é Lloyd, e sua mãe Eunice. Duas mulheres que souberam encaminhar os seus filhos aos pés de Cristo. As lições dessa divergência: Paulo e Barnabé divergiram, mas não pararam de fazer a obra. Quantas vezes a gente, numa igreja, a gente fica chateado, levanta, pula fora, vai para outra igreja e larga os irmãos para lá e não vai fazer nada no outro canto. Demora até para se apresentar numa outra igreja. Não é assim, porque veja bem, Paulo e Barnabé, cada um foi para um lado.
Nós temos no Brasil, desde 1907, quando foi a primeira Convenção Batista Brasileira, foram organizadas as missões mundiais e as missões nacionais. Nós temos duas frentes missionárias. Tem missionários que atuam aqui no Brasil, mas tem missionários que atuam no exterior. E o exterior precisa de missionários apresentando Jesus Cristo. Essas lições nós podemos acompanhar a história de missões no Brasil, missões nacionais e missões mundiais. E outra, ambas avançam para o alvo principal, que é levar a mensagem de salvação a tantos quanto conseguirmos.